Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e recebo aqui no estúdio hoje a Marina Ottoni e a Malu, né? Maria Luísa Nogueira. Obrigada, meninas. Hoje a gente vai falar sobre autismo, maternidade atípica e inclusão. Na semana passada, eu conversei com a Paula Pimenta, ela é psicanalista, nós falamos sobre autismo na perspectiva da psicanálise. Então, como se dá o diagnóstico, o tratamento, alguns mitos, algumas questões que são colocadas diante da atuação do psicanalista com a pessoa autista, e foi muito esclarecedor, tá muito interessante esse programa também, recomendo que vocês vão lá assistir, mas esse universo psi é muito vasto, né? Então eu acho que quando a gente compartilha saberes, perspectivas, hipóteses e descobertas, todo mundo sai ganhando. Então hoje a gente está aqui para ampliar essa conversa, para seguir com essa conversa, e a Malu vai apresentar para a gente uma cartilha linda demais que ela escreveu, né, Malu, com outras pessoas, e lá está escrito assim, que nenhum campo do conhecimento sozinho é suficiente para abranger toda a complexidade do transtorno do espectro autista, né? E eu achei isso bacana e é isso mesmo. Então, que bom que a gente está aqui. Obrigada por vocês terem vindo para me ajudar aqui nessa conversa, vocês que estão inseridas aí nesse Sim. universo, que é um universo também, né? Esse espectro. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando. Pode ser pela Malu, Marina? Pode, claro. Marina já é de casa, já esteve aqui com a gente. Tranquilamente. Então, Malu, professora, né, psicóloga, não sei o que você é primeiro, você é junto, tudo. Então, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFMG, e lá eu coordeno PRAIA, que é o Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo, que é um grande programa de extensão que envolve vários laboratórios, e a gente faz várias ações de divulgação científica, mas de capacitação, mas sobretudo hoje o nosso foco tem sido gerar oportunidades de experiências de lazer e cultura para as famílias, né, de autistas, porque elas vão deixando de fazer, né? Sim. E lá também eu coordeno a pós-graduação, transtorno do espectro do autismo, e o laboratório, o LEAD, em que a gente trabalha com intervenção precoce. Ai, que bacana. E eu cheguei nesse lugar, nesse caminho, né? Então a gente estava falando aqui das nossas formações. Eu sou psicóloga social, eu já era professora na UFMG, e eu costumo dizer que eu aceitei o convite que a vida me fez, né? E reconhecendo esse lugar da psicologia social, que percebe o mundo a partir, né, de um olhar crítico e do que é relevante, socialmente relevante, de estar ali. Então, foi a partir do diagnóstico do meu filho, que foi feito quando ele tinha 23 meses, quase 2 anos, que eu me vi, né, tendo que estudar muito, tendo que entender aquilo que estava acontecendo. Sim. E num oceano de controvérsias, né? Cada um falava uma coisa, e eu percebi que a nossa formação ainda era bastante restrita, né? Dentro do próprio curso de psicologia. E pensando na cartilha, né? Eu entendo que o autismo ele é um convite para a gente, né? Para a gente lidar melhor com a diferença. A gente, de forma geral, a sociedade, e isso exige esse diálogo entre saberes, né? Sim. Então, eu fui procurar outros professores de diferentes áreas, a gente acabou montando essa pós-graduação, e aí hoje, né, meu currículo se resume a autismo, 24 horas. Que bom. Maravilhoso. Eu estou tentando abrir aqui, a internet está um pouco ruim. Como é que chama a cartilha? Minha criança tem características de autismo, o que fazer. Tá. E agora a gente está terminando uma para professor também, de criança pequenininha, que acho que vai ficar bem legal. Ai, que legal. E aí está disponível no Instagram, né? No seu Instagram, que é Malu. Maria Luísa Nogueira. E tá no Instagram do Praia também. Tá. Isso eu acho legal deixar divulgado, né, para o pessoal procurar. É muito clara, né, essa cartilha, tá muito bacana. E tem a participação de... É uma mãe também? Sou eu, a Ana Amélia Cardoso, que é professora do Departamento de Terapia Ocupacional e é autista com diagnóstico tardio. Ela que é a autista que... que escreve lá. E é curioso que a gente já trabalhava nesse programa, e a partir da proximidade cada vez maior dela com a temática do autismo, que ela foi buscando se entender melhor e veio o diagnóstico. E ela descobriu na vida adulta. Na vida adulta, já 40 anos, né, que ela fala lá que descobriu. Eu já estava desconfiada, né? Não tem jeito.
Mas ela viveu como um grande alívio, né? Para ela foi muito ela foi importante. entendendo algumas dificuldades. E aí, a Poliana Martins, que também é mãe atípica, doutoranda lá na psicologia, que tem um Instagram só sobre autismo, que é Meu Bebê e o Autismo, ela escreve, e o Jardel, que é o meu marido, que é professor na Faculdade de Educação, e ele escreve do ponto de vista do pai, né? Que é uma figura tão importante que a gente vê, infelizmente, de forma mais rara, né? Nesse universo. Então, a sua história é feliz, né? Nesse aspecto. Dá trabalho, mas dá certo. Dá certo. Então, a cartilha está muito legal, porque tem essa parte técnica, né? Vamos falar, bem informativa, bem colocada ali, mas tem também esses depoimentos que são muito emocionantes, né? A gente fez realmente muito importantes. No formato de carta, né? Para chegar perto, porque às vezes, quando vem diagnóstico, a mãe, vamos falar da mãe aqui hoje, né? Se sente sozinha ali, né? E perceber que tem outras pessoas que passam por isso, que estão ali, né? Para dividir essa experiência. Então, a gente escreveu essas cartas e a gente gravou também, tem um áudio que eu acho que fica bem delicado, né? Muito delicado e importante demais esse acolhimento. Marina, tá aí, acolhendo mães. A gente já conversou aqui sobre maternidade. Já estive aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu percurso, que essa mulher é chique, eu só tenho mulher chique aqui. Não contou da outra vez, e eu não sabia que na sua banca de doutorado estava Vera Iaconelli. Pessoa chique, foi aprovada pela Vera Iaconelli. Então, o meu percurso, ele começa com adolescentes infratores, que não tem nada a ver. Fiz mestrado sobre isso, e depois, quando eu me torno mãe, eu comecei a falar, escrever e pesquisar sobre maternidade. E o meu doutorado é sobre o mal-estar na maternidade, que foi uma questão que surgiu das minhas dificuldades como mãe e das mulheres que eu atendo no consultório, né? Já tem muitos anos que eu comecei a focar minha clínica, foi acontecendo de uma forma muito natural, porque eu fui escrevendo, fui me interessando, e aí você começa, de alguma forma, a mobilizar algo. Ofertando a escuta. E aí hoje eu atendo muitas mulheres que são mães no consultório, então esse tema da maternidade nos seus diferentes âmbitos me interessa muito, né? E para além disso, eu tenho um filho autista. Então isso também me traz aqui hoje, né? Falar da minha experiência e das minhas pesquisas, porque eu acho que a gente nunca pesquisa aquilo que não nos toca, né? A verdade é essa, ela acabou de falar, né? Do quanto que o percurso dela mudou depois que ela descobriu que o filho tinha o diagnóstico, e de fato, assim, o meu percurso também vem a partir da minha experiência como mãe, né? O Daniel, na verdade, é o meu caçula. Mas eu acho que desde o Lucas, que é o meu filho primogênito, eu já comecei a pensar sobre a maternidade. Eu acho que foi algo muito desafiante para mim, em todos os sentidos, e aí eu acabei pesquisando, né? E começou também a me chamar muita atenção as mulheres no consultório. E hoje eu atendo algumas mães que têm filhos especiais, e eu acho que é uma temática que merece ser discutida, né? Porque eu acho que, assim, é um grande desafio, de fato, para uma mãe em vários sentidos. E é sobre isso que eu quero. Tem uma diferença, né? Mesmo, de fato. Tem. O que é uma maternidade típica, o que é uma maternidade atípica. Eu acho que esse ponto que angustia todas as mulheres, não estamos preparados para ser mãe. Hoje eu acho que há um grande apelo, né, por parte dos especialistas de várias áreas com suas cartilhas e cursos, né, no sentido de nos ensinar a ser mãe, criando uma ilusão de que eles vão garantir alguma coisa com todas essas teorias. E eu acho que isso fura mais ainda quando é uma maternidade atípica. Porque se a gente não está preparado para ser uma mãe típica, imagina uma mãe atípica, né? E aí eu acho que falar dessa angústia das mães ela é importante para sensibilizar a sociedade, porque o que eu vejo hoje no consultório é uma solidão gigantesca dessas mulheres. Tanto dentro da sua própria família, quanto em relação a essa rede externa. E aí eu me refiro até mesmo aos profissionais que acolhem essas mulheres, pediatras, né, a equipe que às vezes atende o filho. Eu acho que falta uma escuta empática. No sentido de, principalmente da parte da família, eu me pergunto muito por quê. Eu acho que às vezes tem um ponto da negação. Porque, às vezes, para uma família encarar um diagnóstico, isso coloca as pessoas também fazendo uma série de perguntas sobre elas mesmas, né? Ótimo. Então, eu acho que esse é um grande ponto de angústia. E que, às vezes, falta uma empatia. E quando eu falo empatia, não é no sentido de uma pena, de uma vitimização, não. É no sentido das pessoas se colocarem para tentar compreender um pouco também o que é a angústia daquela mãe, o que são os desafios que ela atravessa. Eu acho que é muita cobrança e pouca escuta. E já tem um afastamento pronto ali, né? Já vem essa mãe. Eu acho que é um desconforto. Parece que as pessoas acham que elas têm que dizer algo, sabe assim?
não sei se para consolar, não sei. E aí eu acho que muitas vezes as pessoas se calam. Nossa, Marina, eu acho muito importante você estar trazendo isso. A gente quer muito acolher essas mães e eu quero aqui, no nome da mãe dessa criança linda que está aqui no meu peito, acolher vocês e as mães, né? Que eu falo assim, isso mexe com, me afeta, acho que pela diferença, né? Não é algo que eu viva, então o que eu falo, eu não tenho como saber que realidade é essa, né? Então, assim, mas me afeta. Demais, assim, acho que até pelo não saber, assim, o que é isso, né? Então, assim, olha, eu só queria falar com vocês, eu tô aqui, gente, com o Gui no meu peito, no meu coração para sempre, então, eu dedico esse programa a você, Gui, e a Elda, que é mãe do Gui também, a gente vai conseguir. O Gui, ele é autista, um garoto de 12 anos, ele é autista e ele tem uma doença rara, que é a distrofia muscular de Duchenne. Então, por causa dessa doença, ele vai perdendo a força muscular. Então, começa nos membros inferiores até atingir o coração. A expectativa de vida é ali em torno de 20, 25 anos, o Gui está com 12. Né? Mas a notícia boa é que existe um medicamento que interrompe a progressão dessa doença. É o Elevidys. O Elevidys custa 15 milhões de reais. Então, a família já passou pelo processo de judicialização, foi negado o pedido para que o governo custeie esse tratamento. Então, falo que, como canta o Emicida, né? Tudo que nós tem é nosso, né? Mas vamos achar bom assim que nós somos muitos, né? Nós somos muitos e a gente pode, se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, a gente consegue que o Gui tenha acesso a esse medicamento. Olha, então eu queria só pedir para vocês, para seguir o perfil Salve o Gui, @Salve o Gui, o Pix para fazer a sua doação é salveogui@gmail.com. Compartilha, segue lá o perfil, gente. Vocês podem compartilhar a história dele. De repente você conhece algum empresário que possa ajudar também. A gente agradece o pessoal do Instituto Galo que está apoiando, que está divulgando a campanha e ajudando também. E é isso. O pai do Gui fala assim: se 150 mil pessoas doarem R$100, a gente consegue. E não é muito, né? Não é. E eu acho legal pensar assim, porque isso mostra que é possível. Quando a gente fala 15 milhões de reais, porque parece uma coisa inalcançável. Inalcançável. E dá para a gente alcançar. Às vezes você não pode doar R$100, mas você pode doar 50, 30, R$5. Né? Então é isso. Então, assim, através da Elda, eu quero abraçar todas as mães atípicas. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, e que esse programa tenha também esse efeito, né? De acolhimento, de saber que a gente se importa. Né? E diferente do que você está falando, né, Marina? Assim, a gente quer ouvir. Com certeza. Eu gosto muito daquela máxima, dizem que é africana, né? É preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E tem muito a ver com o que você está falando, né? De que nós não estamos nessa perspectiva cultural, de nos sentirmos responsáveis. Pelo contrário. É a mãe que né? E a gente pode ampliar isso, né? E crescer essa aldeia do Gui aí, né? Para que ele possa seguir forte. É isso. Nós vamos conseguir. Vamos aí. Salve o Gui. Obrigada, gente. Então, eu acho que a gente podia seguir aqui falando o que é isso, que negócio é esse de transtorno do espectro autista. Tá, então a gente está falando de uma condição que é de base genética, mas ela não é exclusivamente genética, não é necessariamente hereditária. Estou dizendo que não é exclusivamente genética porque existem os casos, né, dos gêmeos idênticos em que um é autista e o outro não, então tem alguma questão ambiental que a ciência ainda não conseguiu explicar. E é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de um cérebro que a gente fala de um transtorno porque ele tem uma organização que é distinta daquela que a gente nomeou como a referência típica, normal. Que a gente construiu assim, né? Construiu o mundo pensando nesse outro cérebro. E aí, então, essas pessoas, é como se o cérebro fosse essa linha de metrô, né? Conectando os hemisférios e as áreas. E no cérebro autista, essa linha ela é diferente. Esse circuito é diferente. Então, tem uma conexão menor entre as áreas, mas dentro de cada área, a vida é muito mais ativa ali. Isso gera uma outra forma de experimentar o mundo, de organizar a experiência, com vários pontos fortes, né? Mas também com muitos desafios neste mundo que não foi pensado para esse cérebro, né? Então, é um transtorno do desenvolvimento, então isso é uma condição permanente, né? Vai acompanhar essa pessoa a vida toda.
O que mais que é o autismo? E assim, ele é ao mesmo tempo essa condição diferente, né, que a gente deve proteger e celebrar, e ao mesmo tempo uma deficiência. Eu queria que você falasse. Então, a gente também não pode ignorar as barreiras, os déficits que essa pessoa tem, né, e que são construídos na relação com essa sociedade, porque se a gente ignora isso, a gente fala só viva a diferença, a gente coloca essas pessoas numa condição de sofrimento, né? Quando a gente poderia oferecer para elas acomodações, recursos que gerariam e geram, de fato, a gente tem evidências disso, né? Uma condição melhor, né? De comunicação, de relacionamento, de acesso aos direitos, ao direito à educação, de estar na escola, e de não estar só fisicamente presente na escola, mas estar tendo acesso ao conteúdo, né? Então, por isso que o autismo é um convite, né? Um convite para a gente repensar a nossa linguagem em algumas coisas, porque a gente não consegue pensar ao mesmo tempo a diferença e a deficiência, ou a gente olha a deficiência e esquece, né? Ou a gente olha a diferença e não dá os direitos. Então, é uma condição muito complexa. Nenhum campo do conhecimento sozinho, nem só a psicologia, só a psiquiatria, neurologia, terapia ocupacional, fono, ele obriga a gente a conversar, né? A escola e a saúde. Acho que é isso. E é interessante quando ela traz esse ponto, né? Assim, de você reconhecer também as dificuldades daquela criança. Porque eu acho que quando você recusa a existência dessas dificuldades, você não cria ferramentas e condições dela se desenvolver. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da família, que é algo que eu vejo muito, escutando outras mães, de às vezes as pessoas negarem aquele diagnóstico, negar aquela condição, né, daquela criança, e negar que a própria família precisa fazer algumas adaptações, até para que aquela criança consiga participar da vida em família. E aí eu estou falando num sentido mais amplo, né, não pai, mãe, irmãos. Estou falando dos outros ambientes familiares, né, às vezes é uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme com barulho, com ambientes, né, muito cheios, muito barulhentos. E, às vezes, a família nem sempre está disposta a fazer algumas adaptações para que a criança possa existir ali, naqueles momentos, que são fundamentais. Aí evita a convivência. Evita a convivência, né? Ou, às vezes, não entende quando a criança está nesse ambiente social e, às vezes, ela se desorganiza do ponto de vista emocional, né? Às vezes, ela tem uma crise ali, às vezes de choro, às vezes de grito, às vezes de se jogar no chão, às vezes de ficar agressiva, e depende muito, né, da criança e de como que ela tende a reagir. E muitas vezes o que acontece é que os pais passam a ser criticados. Muitas vezes há uma cobrança de você agir com aquela criança como você agiria com um filho que não tem um diagnóstico. E aquilo do ponto de vista funcional não funciona. Às vezes angustia a criança mais ainda. E aí vira um caos, né? Então eu acho que esse reconhecimento, né, ao mesmo tempo de que aquela criança ela precisa estar incluída, mas você também não pode negar que ela é diferente e que ela tem dificuldades e que ela precisa ser ajudada para ela conseguir estar nesses ambientes, eu acho que quando você nega, você comete uma violência. Então, quando a gente fala, né, de maternidade atípica, eu acho que a gente fala estendendo isso não só para a mãe e para o pai, mas tem uma família inteira que precisa compreender, que também precisa acolher, que também precisa fazer adaptações. Né, pensando no ponto de vista da família, né? E a gente vai ampliar isso para o social, para a escola, para os vários outros espaços que essa criança vai circular no mundo. Aqui ainda que tem a questão dos níveis de suporte, né? Porque tem o nível 1, não é? Que não tem muita... Se confunde um pouco. O diagnóstico não é muito claro. Então, acho que aí é fácil passar por uma criança indisciplinada, né? Existe um grande desconhecimento também, né? Como o autismo não é uma deficiência visível, né? Então, e que se manifesta tardiamente. Acho importante falar isso, que às vezes a família, desculpa te interromper, convive com a criança, né? E entende que aquela criança está indo ali dentro de uma certa normalidade que se espera. E, de repente, aquela criança que era normal ontem, você recebe a notícia que ela já não é mais, que agora ela está dentro de um espectro, né? Então, acho que isso também é um ponto importante. Que a coisa geralmente é tardiamente, né? A gente estava comentando antes, isso faz diferença. Os sinais ficam mais evidentes ali com 2 anos, né? Tem também os casos de regressão, né? Que a criança apresenta os marcos do desenvolvimento e perde a habilidade. É o caso do meu filho até. Então, começa a perceber nessa fase de 2 com 2 anos. Que aparece o atraso de linguagem, as palavrinhas que ele falava, ele foi deixando de falar, né? E aí isso pode ser muito mal interpretado, né? Como uma falta de
tanto de estimulação da mãe, de presença, de excesso de tela todo mundo tem, é ruim para todo mundo mesmo, mas não é isso. Não é isso, né? E às vezes a mãe quer brincar com a criança, não sabe como, porque a gente está falando de então o autismo, né? Ele traz uma rigidez maior, questões sensoriais que são muito mais. Antigamente, né, se dizia que o autista ele estava fechado no seu mundinho. É o contrário, né? O mundo atravessa essa pessoa. Ele está sendo invadido, né? Então, essas questões sensoriais, ele sente muito mais esse ambiente, né? Que tá ali todo mundo, e ele pode se desorganizar por causa desse barulho, dessa confusão, desse monte de cheiro, desse monte de gente. E aí aquilo é interpretado como uma falta de educação, você não está sabendo cuidar. De limite. É interessante, eu acho esse ponto super importante, porque eu acho que é um equívoco mesmo. A tendência é achar que aquela criança se blindou para o mundo. E eu concordo, eu acho que é o contrário. Eu acho que uma criança tão sensível a tudo que chega para ela desses estímulos, luz, estou falando de coisa básica, cheiros, vozes, barulho, que ela sente que é uma invasão, ela se fecha como uma defesa, porque ela não sabe o que fazer com aquele monte de informação que embaralha na cabeça dela. Né? Então, assim, ai, gente, eu chego a ela pensar processa que a gente devagar. precisa aprender com eles, né? A gente podia fazer menos barulho, diminuir um pouco a luz, não é? Eu acho que a gente está muito... menos agitação, né? Eu acho que a gente pode aproveitar, né, para fazer uma reflexão. Eu acho que a gente está aprendendo, né? À medida que essas crianças estão na escola, os colegas estão convivendo desde pequenos com colegas com deficiência, vão ser adultos melhores do que nós, né? Sim. O que acontece é que não existe, o desconhecimento sobre o autismo é grande, o estigma é grande e a falta de intimidade mesmo, né? Você acha que mudou? Porque eu ia te perguntar antes, quando seu filho está com 13 anos. Então, tem 11 anos do diagnóstico. Tem mudança de lá? Você que tá sem aí, dúvida. Mudança em que sentido? Sociais, assim, de conscientização. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Tem várias conquistas que estão ameaçadas o tempo todo, né? Mas elas estão aí. Até porque eu acho que tem mais gente falando, né? Mais projetos como o seu, que é muito legal, né? Então, eu acho que tem isso também. E tem mais diagnósticos que eu questiono um pouco essa história, né? Dessa super... Agora virou um boom, né? Não é só de autismo, você tem déficit de atenção, você tem o tal do TOD, um tanto de coisa, né? Então, assim, eu questiono isso um pouco, mas você tem, né? Tá aí. E isso está obrigando as pessoas a olharem para isso, falarem sobre isso, se informarem. Paradoxo. A gente tem um excesso de diagnóstico, nem sempre eles estão corretos, concordo plenamente, mas a gente também tem um déficit, né? A gente tem uma falta de diagnóstico em algumas situações. Então, que é extremamente prejudicial, tanto quanto o excesso, né? Então, mas o fato dessas pessoas estarem na pracinha, na escola, isso na escola comum. Na escola porque comum. Não é mais a escola especial, né? Que eles antes ficavam isolados ali num gueto, né? Porque o autismo sempre existiu, ele foi descrito nos anos 40, mas a gente tem, né, várias... Se a gente for olhar, claro que nenhum diagnóstico retrospectivo vai ser correto, assim, exato, né? Mas a gente tem vários... reconhecer, né? Então, a gente tem muito... Fala-se muito de autismo na televisão, nas séries, nos filmes. Tem séries agora, muitas. Né? Num minuto você acha um monte de coisa, um monte de livros biográficos, que é muito importante, que é ouvir o próprio autista, ouvir a mãe do autista, né? O autista falando, né? Ele já não é só falado mais, né? Mas aí entra também... Falando em nome próprio, né? Temple Grandin, né? Que é uma história fantástica. E as próprias mães também, de crianças especiais, que escrevem sobre a experiência delas, né? Isso tudo sensibiliza, dá visibilidade, faz as pessoas repensarem a sua relação com a diferença do outro, né? E é importante ouvir o próprio autista e ouvir a mãe também, porque existe um movimento da neurodiversidade que foi mobilizado pelos autistas, que é um movimento muito importante, esse que a gente reconheça, né? Que é próprio da humanidade sermos diferentes, né? É algo tão óbvio, né? Mas não é óbvio. Mas não é, mas nós somos segregadores, né? O tempo todo. E aí os autistas constroem esse movimento, mas eles... Aí surgiu, né? Você falou da questão dos níveis de suporte. Quem vai falar por si é o autista que tem um nível de suporte menor. Um autista com um nível de suporte maior, ele, como meu filho, por exemplo, né? A gente tem um aplicativo de comunicação alternativa que ele usa, ele constrói frases ali, ele constrói frases fazendo uma coisa que eu acho muito impressionante,
que ele pega a ecolalia, né, a repetição dos trechos dos filmes que ele assistiu 500 mil vezes e usa na obra precisa, assim. Ele usa aquela frase pontual. naquele momento que é inacreditável. Ele adapta, mas adapta de uma forma funcional. Como é que isso é mais fácil do que construir a frase? Sim, né? sim. Então, ele, no contexto, né, da militância, das políticas públicas, alguém precisa falar por ele, né? Ele não dá conta de falar. E nem sempre o autista nível 1 de suporte vai entender, apesar de ser um espectro, de todas as pessoas dentro desse espectro, partilharem dessas características, então, interesses restritos, estereotipados, questões sensoriais, que estão presentes desde a infância, e não podem ser explicados por outra condição, todo mundo compartilha isso. Mas o nível de suporte muda muita coisa no cotidiano. Né? Então, eu nem sei até que ponto a ideia de espectro hoje já é tão boa. Não sei, realmente é uma questão. A gente está até organizando um evento que esticou demais, e aí entrou até talvez quem nem ampliou. Tem só ali algumas aí você tem os diagnósticos que são questionáveis, né? Porque o que caracteriza normalmente um diagnóstico, muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade, né? Às vezes numa comunicação. Que vai ser a questão da fala, a questão da fala, rigidez, dificuldade social, o olhar, contato visual menor. E aí eu acho que a coisa fica um pouco banalizada, né? Às vezes eu escuto as pessoas falando, fulano é autista, por quê? Porque ele não olha. Não necessariamente. Ele pode ser uma pessoa extremamente tímida, com uma dificuldade de conexão com o outro. Quer dizer que ele é autista, né? Por isso você tem os marcos de diagnóstico, né? A gente precisa que os especialistas, mais especialistas, né? Porque não é um diagnóstico banal, ele precisa ser feito com muito cuidado, ele precisa ser dado com muito cuidado, né? Ele é difícil. E esse ponto do dado é que eu acho que é uma coisa também importante da gente falar, né? Como que esse diagnóstico muitas vezes é comunicado pelas famílias, para as famílias, pelos profissionais, né? E aí depende qual profissional que você busca naquele momento. E como que eu acho que isso faz diferença, não só como que essa família vai elaborar esse processo de receber esse luto, mas até mesmo as providências que ela vai tomar. Porque eu já escutei relatos, assim, chocantes de mães que receberam diagnósticos e o discurso do profissional era assim, não é nada a fazer. Se você tem uma família, né, que corre atrás de informação, que tem um acesso maior à informação e até um recurso financeiro também, que é algo que é um desafio, essa família às vezes não, vamos olhar uma segunda. Mas se você pega uma família que às vezes tem uma precariedade, tanto do ponto de vista financeiro, quanto às vezes até de informação, às vezes aquela criança perde um período especial, importantíssimo da vida dela, que são os primeiros anos, porque normalmente esses diagnósticos são dados com a criança por volta dos 2 anos, que é isso que ela estava explicando. A tendência é a criança ir se desenvolvendo dentro do que se espera e, de repente, tem alguma coisa ali que retrocede. Ou você vai observando que tem alguma coisa que não está ali dentro do esperado, né? Você custa dar um diagnóstico de autismo, né? Às vezes você precisa de anos para dar. E aí eu acho que isso é um dano enorme para essas crianças, porque às vezes aquela família fica ali sem saber o que fazer, achando que não tem o que fazer. Que não tem recurso. E às vezes até ela descobrir que tem recurso, já passaram-se às vezes anos de um momento super importante de tratamento. E em sofrimento, né? Porque a mãe está ali vendo que tem alguma coisa diferente, está recebendo esses horários de desaprovação, e o médico está lá falando, cada criança tem seu tempo. Isso aí é uma característica dele, né? Assim você tá ansiosa porque você tá com pressa no desenvolvimento dele. Isso é uma violência, né? É uma violência. Então, eu acho que discutir, igual ela tá trazendo, é super importante, até no sentido assim, de alertar as famílias, né? Para que essas crianças possam ser socorridas mais rápido. Porque eu acho que você entrar com os tratamentos na hora certa e ter uma continuidade faz uma diferença enorme. Do que essa criança pode vir a desenvolver. Da experiência de vocês, se vocês puderem falar, como que vocês perceberam? Tem quando, sabe? Vocês sabem localizar? Assim, tem alguma coisa diferente aqui? E procurou quem? Pediatra? Normalmente é pediatra, né? Que se procura. E aí você tem que dar a sorte de encontrar um pediatra muito sensível, atento. Que não vai dar esse tipo de feedback bobagem. Não tem nada, não. No Brasil, tem uma pesquisa que mostra que as mães percebem ali, na média, são as mães em geral ou a escola, na média em torno de 24 meses, mas o diagnóstico só vem com 59. Olha
a lacuna. Enorme. E elas primeiro procuram 80% quer dizer, dá o quê? Quase 6 anos. Elas primeiro procuram o pediatra ou um especialista. E 80% desses grupos que procuraram ajuda têm as suas preocupações como é que fala? Derimidas. Desqualificadas. Não são ouvidas. Não são escutadas. Não são ouvidas, né? No meu caso... Nossa, é muito. É muito. Eu comecei a perceber ali com 1 ano e 4, 5, e falava com o pediatra, e ele falava, tá ótimo, a coordenação motora dele tá ótima e tal. E aí, só quando eu procurei uma especialista, que foi uma neurologista, que o diagnóstico veio. E veio de uma forma muito bem feita, cuidadosa, delicada, que sem dúvida nenhuma teve um impacto positivo no meu processo de elaboração, né? Que não é uma coisa banal. Não. Né? Então, assim, isso ele teve o primeiro ano de vida dentro dos marcos do desenvolvimento, já estava ali, né? Vida que segue. Você já estava tranquila, né? Tá tudo bem. E aí, então foi um processo que não deixa de ser bastante desafiador, mesmo para mim, que tem um monte de recursos, né? Sim. Eu trabalho no campo da diferença. Meu marido é psicólogo, trabalha com arte, já foi gestor de CAPS. Né? Tem até o recurso para buscar ajuda para você. Pois é, também. Nem todas as mães têm, né? Um espaço terapêutico para elas, né? E esse ponto da elaboração, ele é complexo, né? Eu falo muito da questão, né? Eu estudei a fundo a questão da maternidade, do próprio processo de se tornar mãe no meu doutorado, que para mim não é algo natural, como a sociedade insiste em dizer, é um processo psíquico complexo. E eu acho que tem um luto que ele é inerente à maternidade, né? Porque todas nós, quando engravidamos, a gente idealiza um filho na nossa cabeça, a gente cria um filho na nossa cabeça, cria uma mãe que a gente vai ser para esse filho. E eu acho que tem um luto que é inerente. Esse filho, dificilmente, ele não vai coincidir com o que você imaginou e nem sempre... Eu fiz uma postagem outro dia do meu e falei que ele, de um jeito muito lindo, tá contrariando tudo que eu pensei e projetei. Exato. Falei, esqueci de combinar com os russos lá. Exato. Mas ainda bem, né? Ainda bem, que é isso que, inclusive, salva essas crianças subjetivamente, né? Porque senão elas estão roubadas. Não é legal. Se elas ficarem coladas no que a mãe quer. Não agora, façam isso. Exato. Agora, no caso de uma criança atípica, eu acho que tem o luto da criança que você idealizou, mas tem o luto da mãe que você idealizou. Tem. Porque você também imagina que mãe que eu vou ser para esse filho. Você monta toda uma maternidade na sua cabeça. E aí, a maternidade. Né? Qualquer maternidade, típica ou não, eu acho que você já tem ali uma dificuldade de se adequar nesse modelo que você está lidando com outro que não vai responder o que você quer. Né? Tem esse ponto. No caso de uma criança atípica, eu acho que é um desafio, porque você vai lidar com uma maternidade para a qual você não se preparou e nunca imaginou que iria se deparar. Porque ninguém engravida achando que vai ter um filho especial, né? O típico, atípico, sei lá. A gente simplesmente engravida e na nossa ilusão tudo vai correr como corre para todo mundo, né? Isso é tão curioso, né? Estou citando um monte de dados, né? Muito 24% da população brasileira se autodeclara pessoa com deficiência. É um grupo minoritário do qual todos nós podemos vir a fazer parte. A gente não pensa isso. E a gente não pensa quando engravida que o nosso filho pode vir. Né? Não, a gente não conta com isso. Né? Então, assim, é um processo psíquico, mas é um processo social, estrutural, né? Exato. Que está inscrito aí para a gente. E vocês falaram uma coisa antes da gente começar a gravar, que ainda no caso do autismo, ainda tem essa diferença de não ser visível, né? Não tem um exame daquela translucência local que vai perceber, por exemplo, não é a síndrome de Down que está ali no rosto da criança. Não, E aí eu acho esse luto ainda mais complexo, porque é o que ela está falando da experiência dela, né? E que é da maioria das mães. Sim. Você começa, sua criança está ali se desenvolvendo, então tá tudo tranquilo. Aí de um Pois dia para o outro a sua vida vira de cabeça para baixo. E você tem que correr atrás de um monte de informação, né? Os direitos. De recursos. A nossa legislação é boa, mas o que está disponível na prática não existe ainda, nem no plano de saúde. É lindo no papel. Nem, sabe, mesmo. É muito difícil, né? E procurar informação, um monte de criança é submetida a tratamentos alternativos que são perigosos, porque cada um fala para fazer uma coisa e o povo sai fazendo, né? Você cai na mão de charlatões que prometem milagres que não existem. Isso dificulta ainda mais os processos do luto, que aí você começa a colar numa realidade que não vai vir, que aquela pessoa vai, né, curar seu filho, como se houvesse uma cura. Então, assim,
é muito complexo, né? Que é o que ela está dizendo. Você não lida só com seus sentimentos, você lida com uma sociedade, né? Com uma série de tratamentos e até você achar as pessoas certas. É julgamento e resposta, né? Eu sei o que você deve fazer e te julgo porque você não... E falta de suporte, você vai ficando sozinha, né? Só que não, também. Porque você vai achando as outras achando as pessoas certas. Eu gosto de pensar no processo do luto, assim, que ele não acaba na aceitação, né? Tem uma outra etapa que a gente pode experimentar aí, que é da afirmação. Da afirmação da diferença, né? Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, mas mesmo assim, né? Eu gosto de dizer que a ficha do autismo não cai, ela quica, né? Porque eu tô aqui ótima, né? Caminhei esses 11 anos aí, mas a adolescência tá difícil. Aí já ou são os recursos que eu criei, estratégias, né? Já não funcionam. A adolescência é difícil para todo mundo, imagina para uma criança, para um rapazinho que tem uma capacidade de expressão tão restrita, um menino que tem um monte de ideias, ele tem um monte de ideias, né? Que não sabe como colocar para fora, como se expressar. Exatamente. Então, aí é mais angustiante. O que é próprio da adolescência, eu acho que potencializa. Na criança autista, até pela falta, no caso do adolescente, até pela falta do recurso da expressão, do colocar para fora, colocar em palavras o que eu estou sentindo, quais são as minhas dificuldades. A questão da inserção no grupo, né, que a gente estava comentando aqui, que já é complexo para o adolescente. Imagina para uma criança autista, né? Você aceita no grupo. E aí o nível de suporte também faz diferença, porque o nível 1, que é aquele autista, né, que a gente dizia antigamente, síndrome de Asperger, é o autista leve, que não é leve, né? Ele sofre muito, então é muito perigoso, porque as taxas de tentativa de autoextermínio são muito grandes nesse grupo, 10 vezes mais do que na população geral. Né? Então, você fala especificamente nesse do autista suporte, nível 1. É muito preocupante, né? Sofre mais bullying. Então, entender os códigos sociais, né? Porque o nosso código social não é só comunicação, em si tem a sutileza do olhar, da expressão. Isso para a criança autista ou para o adolescente conseguir traduzir que o seu rosto, você está sinalizando que você está incomodando, que tem alguma coisa ali que não está legal, é difícil. Né? Então, às vezes, gera uma série de conflitos ali com o grupo, porque às vezes ele não entende o que os colegas estão sinalizando, que é para além da comunicação verbal, né? Essa comunicação que ela é sutil, é muito difícil. E os colegas não entendem também? Não entendem. Que ele não entende? A escola também, imagino, não sabe lidar com isso? Ou não sabe? O que vocês estão vendo aí? Tá aprendendo. No geral. Bom, eu acho que você é engatinhando. Você está aprendendo, eu acho que está engatinhando. Como é que é a inclusão? Então, vamos falar de inclusão. Eu sou uma realista esperançosa. Que bom, né? Que bom. Se não, a gente não tiver utopia. A gente precisa. Tem que ser uma direção. Olha, eu acho que existe uma pressão que é inevitável. A inclusão não tem mais volta. Penso assim, né? É um caminho não tem mais jeito, né? Então, os professores precisam ser capacitados de forma adequada, né? E aí, isso é melhor para eles, porque eles vão saber o que fazer. Hoje ninguém sabe o que fazer. Tem muita gente que quer fazer bem feito e não sabe como, e aí tá lá o autista sentado no fundo da sala com a mediadora. Isso não é inclusão. Isolado, isso, pois é. Mas isso é um processo em transformação. Nós estamos mudando o paradigma. A gente levou 13 anos para mudar, né? Pra gente, do heliocentrismo, do geocentrismo para o helicentrismo. Então, nós estamos mudando o paradigma da perspectiva da patologia, da normalidade, para uma ideia, né, de diversidade, de neurodiversidade. Então, e que o lugar dessa criança é na escola comum de todos, não numa escola separada, né, que ela tem direito a isso, que isso é bom para ela, é bom para o outro. Né? É um privilégio para essas crianças conviverem com as crianças com autismo, o que quer que seja, com todas as deficiências, porque vão ser adultos que, se um dia vierem a ter um filho autista, meu colega era autista, né? É uma experiência que eu nunca tive, né? Eu tive um colega com deficiência no ensino médio, no estadual central inteiro. Eu até tive a oportunidade de conviver com uma colega muito... Na primeira série que eu estava, segunda, que ela era surda. Tá. Mas olha como é raro. Né, mas era numa escola, que eu estudava numa escola em São Paulo gigantesca. 1 milhão de alunos, né? Ela era uma, que eu me lembro na escola, né? Não sei se tinha outras crianças ali.
Mas é uma mudança de mas mentalidade, então agora tem né? mais, eles são mais presentes, Sim. mas ainda precisa. Porque Estamos você falou do curso caminhando. de psicologia, por exemplo, eu também não lembro, assim, de estudar O problema na é esse. psicopatologia, por exemplo, de te ver. Não. Ou quando tem, se vê coisas ultrapassadas, que é muito grave. Não A tem gente, uma disciplina, né? na UFMG tem, Tem. porque eu dou, né? Mas é muito Porque na Precisamos PUC de não você. tinha, onde eu também estudei. não lembro de ter. A gente até fez uma pesquisa com todos os currículos de todos os cursos de psicologia, todos os currículos de tá. todos os cursos de medicina de Minas Gerais, para ver o que se estuda. É triste. É raro, né? Ou o que se Precário. estuda é muito pouco e muitas vezes muito ultrapassado. A gente tem mais produções sobre autismo nos últimos 4 anos do que nas 4 décadas anteriores somadas. Uau. E a gente precisa estar atualizado, é uma coisa que a gente está estudando e descobrindo agora. É algo Sim, muito então, novo. É muito novo. Até dos o profissionais que estudo. buscam formação, inclusive dentro das escolas, né? Uhum. Geralmente esses profissionais, eles não têm uma formação específica para estar com essas crianças e Não esses tem. adolescentes autistas. Sim. Eles vão inventando ali essa E prática mesmo no quem dia a dia. acompanha tem esse monitor que é chamado? É Esse tipo que um tutor. Um tutor, É. mas ele não tem Deveria ter. Deveria ter, mas nem sempre. Pela é. lei de Berenice Piana, o autista tem direito ao acompanhante especializado. É o que está Sim. proposto na lei, que é a lei específica do autismo. Na Lei Brasileira de Inclusão, vai falar de cuidador. Mas o autista não precisa de um cuidador. Não. O autismo não é um problema de aprendizagem. Todas as crianças com autismo, inclusive, aprendem coisas extraordinárias. Quem fala isso é o Giacomo Vivanti, que é um psicólogo do desenvolvimento com quem eu fiz meu pós-doutorado ano passado. Eu adoro essa frase. Pode ter a deficiência intelectual associada? Pode. Pode ter, ser savant associado, ter altas habilidades? Pode também, né? Mas, de forma geral, a gente pode ensinar para o autista chegar de qualquer nível, Sim. né? Um tanto de coisa, chegar Se na adaptar às escola. rotinas. Existem estratégias para ensinar, só que os professores não sabem, essas práticas não estão na escola ainda, mas Eles elas ficam existem. sem recursos. Aí esse tutor fica, às vezes, até fazendo pela criança. Que é né? horrível, Horrível. que aí ela não vai aprender, ele não sabe. aposta, né? Tem que ter uma aposta ali, né? Com certeza. Sem Oferecer dúvida, um, né? Sim, sem dúvida. oferecer ferramentas e acreditar que com essas ferramentas ela vai aprender. Uhum. Com certeza. Eu acho que estamos engatinhando, não sou muito esperançosa nesse ponto, não. Estamos Eu acho que assim, está em transformação, né? É o que você falou, Mas é uma aí, mudança cada de vez mais, acho que paradigma. vai ter uma pressão até social mesmo, né? Com as mães nas redes sociais, aí fazendo questão desse lugar dentro das também, escolas, né? cobrando. Tadinha de nós, né? Porque a gente tem que fazer isso Mas, tudo. Malu, eu acho assim, acho muito muita injusta essa coisa, vida. Por isso eu acho bonito também ser tão esperançosa, porque o que me ocorre, eu de outro lugar, né, sem fazer ideia do que é essa vivência, o que eu penso é isso. Além de ter que lidar com o próprio luto, às vezes com uma rede precária, ou quase sempre com uma rede precária, porque por melhor que seja e mais amável que seja a família, a gente sabe, né, que na hora da dificuldade ali. O que eu acho Você pior não tá dessa dando rede conta, de então? apoio, falando até do que eu escuto. Mas sobre o vejo que além disso de ter que lidar com isso, você ainda tem que correr atrás de direito, tem que militar. Mas vamos pensar uma coisa? Ai, não tem como você militar por cuida uma da mãe? causa Se ela que não é sua? você... Eu acho difícil. É. Pensa bem, a maioria das pesquisas que a gente vê de pessoas que levantam bandeira, que questionam políticas, são pessoas que vivem aquilo na pele. Não tem jeito de você comprar uma causa que não é a sua. Acho muito difícil. Eu tava querendo que fosse um pouquinho menos. Eu acho que podia a gente compartilhar as causas, Cada sabe? dia é um direito que vai sendo ameaçado de um lado, entendeu? Não, é uma fala absurda de um ministro que acabou de acontecer. É muito difícil, É muito, assim, sabe? estressante. E é uma comunidade que também é rachada dentro dela. Não é uma militância que está todos unidos e conversando mesmo, falando uma mesma língua, né? Tem as minorias. Tem muitas controvérsias. Tem divisões, tem olhares, formas de entendimento, lutas diferentes. E aí, lutas para as políticas públicas, por exemplo, que tem forças diferentes, né? Tem uma perspectiva que entende que o autista deveria, no fluxo do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que ele deveria receber, né, o acompanhamento na parte de reabilitação, no Sim. E tem uma perspectiva que acha que no CAPS, na saúde mental mesmo. Então, e aí não tem nada. E aí não tem nada. Porque aí você fica, né? Não luta por nada no final. Nós temos 2 cartilhas oficiais do Ministério da Saúde, cada uma falando uma coisa, nós não temos nada. Né? Então, são muitas frentes, é exaustiva essa parte. É cansativo. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que é isso, né? A partir do momento que a vida te coloca uma situação, né?
meio que te obriga a isso, querendo ou não. Né? Tava querendo não. Mas... Ai, gente, eu tô vendo vocês duas aqui, é bacana demais, porque não deixa de ser, assim, uma, né, não sei, uma experiência também, que é, você vê uma hora uma esperançosa, a outra não, agora você já tá consolando. Eu acho que eu sou, não é que eu isso. não seja esperançosa, eu acho que eu sou mais realista. Mas o que me mostra isso, que isso aí me ensina, que eu tô vendo aqui na minha frente, é que tem que estar junto mesmo, né? Ah, sim. Porque é isso, é uma hora né, que a bola tá mais quase que rolando ali no chão, outro vem, pega e fala, não, vão lá agora, né? Tem que ser na aldeia mesmo, né? Nem que seja uma aldeia que a gente constrói, né? Não é na família. Eu até tenho na minha família uma rede. Uma boa rede. Agora que o Chicão tá maior, tá um pouco mais difícil, porque minha mãe, né, dava muita conta de e as pessoas também vão envelhecendo. Né? Enfim. Mas a gente vai construindo essa aldeia com as outras mães também, né? E se fortalecendo. E vão se dando suporte, né? Tanto emocional quanto prático. Sim, né? Essa dimensão do grupo, ela é muito importante. É muito importante. Com certeza, até para a troca de experiências. A gente podia até contar, então, da experiência do Praia, como que é e como é que é na prática mesmo que acontece. O Praia, então, ele envolve vários laboratórios dentro da universidade, né? Uma perspectiva... Repete de novo para a gente o que é. Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo. Então, tem um monte de coisa que acontece dentro de cada laboratório. Então, no meu laboratório, por exemplo, a gente faz intervenção precoce com crianças bem pequenas, que é uma pesquisa, já tem essas crianças lá, né? A gente tem acompanhado bem essas pequeno crianças. quanto? 6 Menos crianças. 6. Ah, tá. É uma pesquisa... grupo pequeno. Não, mas de idade, que eu acho que você Eu achei que foi de perguntou. idade, porque se foi menos de 2 anos, não, quando você fala bem pequeno... menos de 4. Acho que você perguntou a idade. É a idade. Que eu achei que era quantas crianças a gente está acompanhando no momento. Eu acho que ela quis saber a idade. Não, é intervenção precoce mesmo. E a gente não faz fila de espera, porque você não pode esperar, como a Marina explicou muito bem, né? É uma fase muito importante. Sim. Mas então não tem como receber mais nesse grupo, mas a gente tem um modelo de orientação de pais que a gente criou, inspirado no modelo de intervenção precoce, que é o que eu trabalho. Então, são 12 encontros, a gente faz em grupo. A gente fazia presencial, na pandemia passamos para remoto, funcionou. E aí, em cada encontro é um tema que a gente vai tanto acolhendo, né, orientando, ensinando estratégias para que na rotina que essa família já faz com essa criança, ela possa estimular um pouco mais. Não é... Eu sempre tenho muito medo disso, que as mães já estão sobrecarregadas. Não é sobrecarregar, é no que ela já faz, fazer de uma forma que vai ser menos frustrante, né? E que vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. E é em grupo, que é muito bom. E aí a gente faz um grupo de WhatsApp, além dos encontros. E nessas, entre uma semana e outra, os pais, geralmente mães, né? Colocam dúvidas ali, a gente tem uma aluna sempre acompanhando, ou da graduação ou da pós-graduação. E quando acaba os encontros, o grupo fica. A gente sai e esse grupo fica. Olha e já ele fomenta, se forma naturalmente enquanto grupo. Essa rede de apoio. Normalmente isso acontece. Acontece. Muito tem uma evasão também, mas acontece. Então, na TO tem um laboratório de integração sensorial que eles também fazem orientação de pais. Então, são várias ações. Grupos diferentes. Aí com então, uma bastante outra... gente consegue ser atendida, o grupo né? passa a ter uma existência própria, pelo que você está falando. Sim, ele segue por si mesmo. Cria-se vínculos, cria-se ali uma rede. E legal, 12 encontros é bastante até, né? Para dar tempo. Isso acontece em criar laços, laços, né? Num semestre, né? É um por semana, nem sempre é semana. Aí tem o universo do tempo paralelo. Quem tem acesso a isso? A gente abre a chamada, a gente abre no Instagram e... do Praia. E é desesperador, porque abre em 2 dias, né? Tem 200 famílias, a gente fecha. Qual então, que é? Você lembra o Instagram? É praia.fmg. .fmg. E tem as atividades que vocês fazem, aí lá pelo Instagram a gente divulga também as palestras mensais, mais ou menos mensais, que a gente faz. A gente ia fazer uma agora, acabamos de desistir por motivo de exaustão. Deixamos para o ano que vem. Mas então tem as palestras e tem as ações de acessibilidade. Então a gente faz formações nas equipes dos equipamentos culturais. Então, CCBB a gente fez um tempo, faz a formação e faz as sessões adaptadas. Hoje eles nem precisam mais da gente, eles mesmos já fazem, né? Espaço do conhecimento, né? Algumas... Cinema a gente faz todo mês, o cinema, a sessão azul, sábado agora é a Moana. Ai, onde vai ser? No Boulevard, é sempre no Shopping Boulevard, no terceiro sábado, no último.
Ai, já não sei. Esse próximo sábado aí eu E aí, falo. como é que último, funciona? Qual que é a especificidade? Aí no O cinema, cuidado é com o cinema é adaptado. o volume, o volume é o é mais volume, a baixo, luz. a luz. a criança entra e sai. Mas o melhor é Ela você pode movimentar chegar lá dentro. como mãe, né? E falar O assim, melhor é para ninguém mãe. vai me xingar aqui, ninguém vai me olhar torto se ele levantar, se ele Vai fizer algum falar que você estereotipo. não dá limite, É, que seu filho é mal educado. né? Se ele olhar para trás, porque tem uma parte do filme que meu filho gosta de ficar olhando para trás, tipo a Amélie Poulain. Ai, que lindo. Aí, assim, então, tem uma parte disso que é o conforto de você, enquanto mãe, saber que aquele espaço é um espaço seguro, Aí sabe? você descansa, né? É Relaxa. a inclusão da mãe. É a inclusão da mãe. A inclusão da mãe na vida social, porque você acaba ficando excluída, né? Uai, você chega num ambiente, né, que o seu filho não suporta estar, você também é privado da vida social. Sim. Então é isso. Ou então você enfrenta a vida social com todos os olhares, críticas, comentários e às vezes convites para você se retirar do local. Que já aconteceu. Que acontece, principalmente em cinemas, né? Difícil. Então é mais do que a inclusão da criança. Eu estou pensando aqui, ouvindo você falar a inclusão da mãe, né? Sim, sim. No espaço Porque as social. famílias vão deixando de fazer coisas, porque é muito. cansativo, o custo de resposta né? é muito Sim, alto. sim. Sabe? É um exaustivo. trampo. Você chega lá, você nem tem certeza se seu filho vai ficar bem, porque não tem acessibilidade. Você também não né? aproveita. Então a também gente não faz curte. algumas parcerias. Esse fim de semana a gente fez com o Parque Extremo, que é um parque indoor, que fica ali depois do BH Shopping, cheio de escalada, piscina de bolinha, super sensorial. E foi ótimo, sabe? Então, eles abriram uma sessão só para essas famílias. A ideia não é excluir, né? é que a família possa voltar a fazer as atividades, que as equipes possam aprender a lidar, para receber, para que eles possam ir mais vezes, né? Sim, e para que a ótimo. inclusão aconteça, né? Para que a criança possa estar num espaço de outras crianças compartilhado, Junto, né? Que eu acho que é isso que faz a grande diferença. Tanto, nunca tinha pensado sobre isso, né? Na inclusão da criança e da família, né? família. Porque dependendo da dificuldade da criança, você vai naturalmente se excluindo da vida social. Você evita ir na casa das pessoas, porque você não quer causar transtorno, porque às vezes aquela pessoa não vai entender, ou não vai acolher. E você tem que ficar explicando toda vez, É né? cansativo. Nossa, como é cansativo. É cansativo, mas ao mesmo tempo fico pensando quanto é necessário, educativo. né? Porque aí entra na coisa do sensibilizar, do mudar aí tá mais a mentalidade. para mãe, mas né? à medida que a gente vai precisando de explicar mesmo, porque, né? Fica mais fácil. Agora, o Praia tem também aquelas atividades que acontecem lá no campus da UFMG, que aí são nos domingos, a UFMG se abre, né? Com um monte de atividades 3 vezes por ano, que é o domingo no campus, que eu amo, que é uma proposta maravilhosa. Sim. Adoro. E aí, no domingo no campus, a gente sempre tem alguma atividade. A mais clássica é um esquibunda gigante que a gente monta, que é legal para todas as crianças. As crianças com autismo eu não conheço nenhuma que não seja fascinada com água. Que não seja feliz. E aí fica ali aquele monte de menino misturado, é maravilhoso. Tem uma fascinação mesmo com água. Então... E aí, uma coisa do acalmar também, né? É exaustivo de um nível, o esquibunda, mas é maravilhoso. Eu saio morta, falando, por que eu inventei? Mas vai de novo, você inventa de novo. Porque ao mesmo tempo eu falo, saio recarregada, né? De ver aquele tanto de gente. Se divertir. É lindo, é uma delícia. E ver as famílias, né, juntas. Ai, eu acho que tem uma outra coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar, Marina, que acho que era muito importante. Aliás, eu não sei, acho que a gente conversou foi antes. O quê? Não foi? Que foi a questão do ninho vazio. Do ninho cheio, né? O ninho cheio. Eu me dei conta conversando com ela. Aí ela me perguntou quais são as angústias, né, de uma mãe, de uma criança, né? Atípica, especial, sei lá, eu me confundo com esses termos. E aí eu me dei conta de uma coisa, falei com ela, tem a angústia do ninho cheio, né? Porque assim, o que eu escuto no meu consultório é a angústia do ninho vazio. Tem mães que têm crianças pequenas que já estão falando, e quando meu filho sair de casa, como é que vai ser? Elas já estão sofrendo por antecipação. Aí teve um dia que eu estava atendendo, a mamãe, fiquei olhando, falei, a gente sofre da angústia do ninho cheio, porque a gente pensa o seguinte, a nossa, né, a tendência é da vida não acontecer dentro do script esperado, né, de que você cria seu filho, dá todas as ferramentas para ele de várias formas, intelectuais, sociais e por aí vai, para que um dia ele vá cuidar da vida dele. Seja autônomo. E aí, qual que é uma das primeiras perguntas que você se faz, né, na hora que você recebe um diagnóstico, você tem um filho, né, com deficiência ou com necessidades especiais, você pensa, quando eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? Quem vai cuidar? Nossa, né? Essa pergunta é muito presente. Então, eu acho que eu arrumei essa terminologia. Adorei. Né? Do ninho cheio. A angústia do ninho cheio, porque você fica angustiado pensando quando eu não estiver mais aqui. Quem vai cuidar?
Quais os recursos que ele vai ter até lá? Como é que ele vai se virar? Será que ele vai conseguir morar sozinho, ter uma vida funcional? E se não for morar sozinho, quem vai cuidar? Então, é a angústia do ninho cheio. Não é mais do ninho vazio, que é uma grande questão para as mães também, né? Tem uma história, tem um antropólogo estadunidense, o Roy Grinker, ele é pai de uma, hoje adulta, autista, eu gosto muito dos livros dele. E aí, nesse último livro, ele acabou de ser traduzido, Ninguém é Normal, Nobody's Normal. Ele foi para Namíbia, ele é antropólogo, foi lá para Namíbia, e aí, porque ele está nesse último livro estudando o estigma, na relação da construção do estigma no campo da saúde mental. E ele vai para esse grupo justamente porque é um grupo que não tem nenhuma palavra na língua deles para descrever a loucura. Olha que legal. Porque não tem o estigma. E a loucura, então, não é... Eles desconhecem a loucura. Ela existe como um momento da sua vida. Eles não entendem como uma condição. Como a esquizofrênica. Entendi. Né? Tipo, você teve um momento ali. Não vai tem, passar. vai passar. Não é uma condição. Então, ele foi lá em busca dessas... Claro que tem outras contradições, né? Provavelmente. E aí, lá ele encontra obviamente, um autista, sem diagnóstico, mas claramente um autista. E ele vai conversar com os pais. E o menino cuidava das cabras, era muito bom na tarefa dele de cuidar das cabras e tal. E aí, quando ele conversa com os pais, ele pergunta: vocês ficam preocupados? O que vai acontecer com vocês, com ele, quando vocês morrerem? E eles não entendem essa pergunta. Não faz sentido. Eles falam assim, mas nós não vamos todos na vila morrer de uma vez. Olha isso. Mas aí tem a coisa da aldeia. Que nós não temos, nós né? não Porque temos. a gente não tem nem esse direito de morrer. Exatamente. Eu falo que morrer é luxo. Para nós, essa pergunta é uma pergunta que não nos abandona, né? E ela é dura. Ela é dura e ela angustia, né? Não, ela me angustiou demais, você não faz ideia. Acho que você percebeu até, né, na conversa. Falei, gente, peraí, oi, não, como se tem isso? Eu falo que a angústia é o contrário do que as mães sentem, né? Que é do ninho vazio e do ninho cheio. Como é que fica? E aí você é cuidar dessas mães mesmo, né? Não só dessas mães, eu acho que tem que ir pensando alternativas. Claro que você não vai fazer isso quando sua criança tem 2 anos, né? Mas ao longo da vida, você tem que começar a construir alternativas concretas, financeiras, né? De pensar, pessoas da família, sei lá. Políticas públicas, né? É muito angustiante, né? Não dá também para viver como se, né, esse dia não fosse chegar. Sim. Você tem uma outra preocupação que você, quando tem um filho que não tem essa condição, você tem uma outra, né? Será que ele vai dar conta? É isso. Né? Aí você quer dar recurso para ele dar conta de conquistar uma autonomia. Aí você tem a angústia ao contrário, né? Assim, o que você faz com uma criança que às vezes não vai ter, um adulto que não vai ter uma autonomia a ponto de viver por si só. Né? Então, assim, ainda que você deixe uma estrutura. E eu ainda fiquei pensando, assim, numa outra angústia da mãe aí nesse sentido também, que é eu sei de uma pessoa muito próxima, por exemplo, que descobriu uma má formação no bebê, na barriga ainda, e a preocupação legítima e sincera e honesta demais, que isso vai depender de mim, sabe? Sim. Demais, é uma demanda muito grande, né? Vocês estão contando aqui o tempo todo. Isso você faz toda uma mudança de paradigma do que é a maternidade para você, do que você pensou, né? Para sua vida, dos seus planos pessoais. Planos pessoais, porque você começa a ter planos que às vezes você não vai conseguir realizar. Não vai mesmo, né? Mudança de país. Sim. Né? Como é que você pega uma criança que já tem uma dificuldade com a linguagem que é dela, vamos dizer assim, né? De onde ela nasceu? Você leva uma criança dessa para um país que fala uma outra língua, ela não consegue nem se comunicar na própria língua, né? Sim. Nem me falha, no passado a gente fez isso. Foi. Mas eu lembrei aqui de um outro livro que é você deve conhecer, Longe da Árvore. Sim, você é famoso. E ele fala que quando a gente resolve ter filhos, a gente escolhe amar alguém que a gente não conhece. Né? Amar os nossos filhos é um exercício para a imaginação. Sim. E é muito bonito que ele vai falar assim, olha, e que ele fica surpreso que vou tentar ser otimista aqui de novo, né? A gente falou direito a morrer, né? Que ele ficou surpreso que ele imaginava que ele ia encontrar muitos desafios em todos os grupos que ele vai, né? Então, ele acompanha famílias, entrevista de pessoas com esquizofrenia, síndrome de Down, nanismo, autismo. Vários síndromes, né? Cada capítulo é um. O livro é maravilhoso.
E ele fala, eu sabia que eu ia encontrar muitos desafios, eu não sabia quanta alegria eu iria encontrar. E Né? solidariedade, né? O capítulo de autismo é muito duro, os outros são mais suaves. Muito duro. Você também ia indicar, não é? Você trouxe os nomes dos livros. Eu tenho os livros que eu já li de mães, né? De crianças especiais. Tem o da Lau Patron. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas aí olha lá o nome da autora, é Sete Leões. A história dela na verdade, é uma mãe que tinha uma criança, né, normal. Eu falo normal porque ninguém é normal, né? Mas assim, uma criança. E esse menino, ele tinha um problema de saúde que ninguém sabe, porque isso pode acometer. Na verdade, você nasce com isso, mas não tem como prever. Que acho que quando ele estava com 3, 4, agora eu não lembro mais direito, já tem muito tempo que eu li esse livro. Ele teve como se fosse um AVC gravíssimo, ficou entre a vida e a morte, mas eles conseguiram reverter, só que ele se tornou uma criança deficiente. E aí ela conta a história dela e ela conta como que foi para ela, que eu acho que é um pouco o que acontece também com a questão do autismo, né? De que você, no caso dela, ela fala até desse marco para ela. Ela leva ele no parque de manhã, ela estava no parque com ele começa a passar mal, ela leva para o hospital e ele entra em coma. E aí vem uma série de sequelas, né? E aí ela fala dessa virada na vida dela, que eu acho que é um pouco também quando você tem um filho que está ali se desenvolvendo e de repente, né? Você vê que ele começa a andar para trás, você não entende o que está acontecendo e vem o diagnóstico. O outro é da Mariana Nossa, agora é Mariana Rosa, que eu te falei, que é o Diário da Mãe de Alice. Daqui de Belo Horizonte. Daqui de Belo Horizonte, que ela teve uma filha, que acho que foi um problema no parto, que faltou oxigênio, e a filha dela é deficiente, né? E tem, qual que é o outro? O da mãe daquele ator, o Gregório do Vive, que é Olivia, né? Olivia Byton. Olivia Byton. Que o filho dela nasceu com uma deficiência e o livro chamou O que ele tem? Foi até peça de teatro lá no Rio. Esse livro é muito maravilhoso. É lindo também, que ele nasceu com uma deficiência, que ele tem o rosto deformado. É uma má formação. João. E hoje ele é um idoso quase já, até, eu acho. Não sei quantos anos, mas assim, eu acho que ela ainda pegou, foi uma coisa que me chamou a atenção na história dela, uma época em que não havia espaço para essa questão, né, da deficiência, como há hoje. Eu acho que nesse ponto eu acho que houve melhoramos aí. Deixa, eu não sou tão pessimista, não, tá? É porque eu acho que eu tenho um lado um pouco realista. Sei lá, mas é real demais, né? É real demais. Eu acho que eu sou muito realista. E aí ela conta da luta dela, do momento que ela não consegue colocar ele na escola, do pavor que ele causava nas outras crianças, né? Assim. E aí o livro é muito legal, né? Então, assim, eu acho que é válido ler. Com certeza. Não só quem é uma mãe atípica, mas eu acho que é legal você sim, ler e se dispor também, né? Entrar em contato aí com esse universo, né? Sim. Que é a maternidade atípica, porque eu acho que falta muito acolhimento também para essas mães, né? A gente está aqui falando do trabalho com as crianças, né? Que você tem todo esse trabalho que é lindo na UFMG, eu já conheci, mas eu acho que falta também esse espaço para as mães. O que eu vejo no meu consultório, que isso acontece muito entre as 4 paredes do consultório, porque ali elas se sentem seguras para falar. Né? Que tem o privilégio que eu ia falar. Né? Que conseguem acessar, que podem investir financeiramente no suporte para elas. A grande maioria não pode. Não tem condição, né? E aí vivem essa angústia de uma forma muito solitária. Uma equipe multidisciplinar para um tratamento ideal, assim, um acompanhamento ideal é o que vai ser um fono, psicólogo, fisioterapia, terapeuta ocupacional, um musicista, porque eu acho que tem essa questão da música que é muito forte, né? E que ajuda muito na questão do desenvolvimento da linguagem. Sim. E aí depende muito, né? De cada criança, fisioterapia, né? Sim, tem muitas questões de planejamento motor, né? E aí depende muito e ter isso, das se demandas. Não é pelo SUS, realmente é para um grupo muito não, difícil. E a questão, por exemplo, do seguro de saúde, né? É ridículo. A Unimed, vou falar da Unimed, não mesmo. A Unimed, por exemplo, você marca uma consulta, você não sai de lá com a próxima marcada. Aí você tem que ficar ligando. Primeiro você tem que conseguir falar, e na hora que você consegue falar, às vezes aquela pessoa que, às vezes não necessariamente vai ser a mesma, só vai ter vaga para daí a semanas. Um tratamento de uma criança autista, ele precisa ser constante. Sim, intenso. E com uma intensidade adequada para a infância, mas não é uma coisa de 1 hora por semana. São vários de várias horas. Tem que ter intensidade. É o que né, a gente tem visto que responde. E nos planos de saúde isso é muito difícil. Não, e o custo financeiro disso para uma família é gigantesco. Não, pois é. Né? Então, assim. Com esse particular. E não é só o custo financeiro, aí você tem um desafio, precisa ter alguém para levar, né? Porque a criança não vai sozinha.
Aí você precisa trabalhar, Você porque precisa você trabalhar, precisa porque você tem que custear. pagar. E aí você precisa ter um suporte também de alguém que leva, de alguém que espera, de alguém que traz. Você também precisa estar presente, porque você também não pode simplesmente delegar. Sim. Então, é uma série de desafios, né, que são muito complexos para uma Muito. família. Então, teria que Muito, ter orientação de gente. pais também e o suporte de cuidar de quem cuida, né? Sim. Cuidar de Porque quem o cuida. privilégio não é só de estar no seu Sim. consultório, é de ter o tempo, não é só o financeiro, de ter o tempo também. Na universidade, a gente já tentou algumas coisas para as mães, elas só funcionam quando é no contexto de sala de espera. A criança Elas está fazendo levam a uma coisa, criança, Olha aí você dá isso. um suporte ali. Tem que aproveitar um tempo. Porque esse tempo para você, ele vai ficando espremido, É. né? é totalmente Se espremido. toda mãe já vive o desafio, né, de como ter um tempo para você, principalmente Sim. quando os filhos são pequenos e demandam mais, Sim. com uma criança especial, isso fica pior ainda, né? Porque, assim, é uma criança que precisa de suporte, né? Dependendo da Sim. deficiência, aí estou ultrapassando a discussão do autismo, né? Sim. Às vezes ela precisa de um suporte dentro da casa o tempo todo, que não, muitas vezes não é o caso, né? Das crianças e jovens autistas, né? Uhum. Eles estão ali, eles comem sozinhos, eles vão no banheiro, eles tomam Sim. banho, né? Se eles têm ali Alguma autonomia. uma funcionalidade, sim. Uhum. Mas, por exemplo, tem um suporte de você sair na rua. Eu não tenho coragem. Você não solta uma criança, um adolescente autista na rua e fala assim, vai no seu tratamento e volta. É. Pega um Uber e volta. Isso não existe, você tem que acompanhar. Depende do nível de suporte, né? Depende Vai do ter o nível de autista que vai suporte. precisar de Vai supervisão sim. o tempo todo. E tem Uhum. aquele que tem uma aquele certa até que vai dar conta, né? uma certa autonomia. Mas dá uma insegurança. Mas ainda né? assim você vive uma angústia enorme, Uma né? angústia. Outro dia eu li uma mãe contando, dando um depoimento que o filho dela, ele é uma criança autista, um adolescente que vive em Curitiba. E diz que ele ama andar de ônibus. E que tem uma determinada linha que ele fica o dia inteiro rodando essa linha. A tarde toda, os motores já conversam, todo mundo já conhece, Gente. já é uma figura conhecida. Eu fiquei imaginando. E ele vai sozinho? Vai sozinho. Ah, Mas eu fiquei imaginando assim, você chegar num ponto desse, é muito angustiante, né? De ter essa segurança. E tem que ter essa confiança também no motorista, né? Sim, contando com na população. Que vai, já conhece. Então... Sim, então assim, Ai, gente, e aí, agora? O que mais que a gente pode falar? Eu acho que a gente podia, né, começar a ir fechando. Eu acho que é fechar, mas dá vontade de não fechar, né? Porque é tanta coisa, né? Dá vontade de ficar ouvindo vocês e acho que dá mais vontade ainda. Como eu falei aqui do Gui, né? Assim, dá vontade de participar. O que a gente pode fazer é tão mínimo, né? Mas eu acho que se cada um fizer um tantinho, que é no caso dele, assim, é uma ajuda prática, pragmática e direta. Agora a gente precisa de dinheiro para ele ter acesso a esse medicamento. Né? E de políticas públicas para outros jovens também terem tem acesso outras crianças precisando disso e demandando, e é isso. E essa luta é incrível, né? Porque é direito à vida, a gente está falando de direito à vida, né? E acho que aqui, mas dá vontade isso, de falar o que mais que a gente pode fazer, né? Para mudar essa... tão comum, né? Como é que eu posso te ajudar? A minha sugestão, se você tem uma amiga, né, que é mãe de um autista, não fica perguntando. Conviva, que aí você vai saber. É só na convivência que você vai conhecer essa criança, vai entender o jeito dela. Né? Conviver, né? Aí você vai saber. Não fica não adianta perguntar, porque o que eu preciso, eu não vou conseguir falar para alguém que não convive com meu filho. Né? E nem ter a segurança de pedir socorro para alguém que não convive com seu filho. A questão da inclusão, porque... eu acho que eu fiquei pensando mais amplo, assim, né? O que a gente faz disso? Eu acho que tem esse ponto, já que eu estou aqui, né, falando do lado das mães. A exclusão, ela não é só daquela criança, daquele adolescente, é da família. É isso que ela falou. Você começa a não receber convites. Às vezes você está numa festa, as pessoas têm reações que elas te obrigam a ir embora, porque você não vai ficar num ambiente hostil com seu filho, não vai, né? E às vezes você vai, inclusive, ficar bravo, né? Então, assim, eu acho que a questão da inclusão, ela não é só da criança, do adolescente autista, é da família. É de você estar aberto à experiência de conviver com aquele jovem, com aquela criança, com as suas questões, com as suas dificuldades, né? Sim. E você estar aberto a receber, entender e saber ali conviver, né? A Lau Patron, por exemplo, no livro dela, ela fala essa questão da exclusão do filho deficiente, do dia que ela recebeu um convite de uma mãe,
daquelas festas que tem de cabaninha, que os meninos vão para dormir, festa do pijama, e que essa mãe liga para ela e convida ele para essa festa, e que ela fica super insegura. Primeiro, porque ele nunca tinha recebido convite. Segundo, porque era para dormir. Aí ela falou, não, mas assim, ela pergunta para a mãe, ela falou, não, me explica o que eu preciso fazer, pode deixar ele vir, que qualquer coisa eu te ligo. Ela falou que ela passou a noite acordada olhando o telefone, mas que o menino se divertiu horrores na festa do pijama. Mas isso é 1 em 1 milhão que você encontra que faz isso. A grande maioria não vai convidar, porque não sabe o que fazer. Né? Então, assim, eu acho que... Às vezes até se afasta porque não sabe o que fazer mesmo, né? Até da mãe, eu acho que tem uma coisa meio... Quase meio... Parece um desconforto. Um tabu. Sabe? Tem sim. Um tabu. E é o que ela falou. Basta você se interessar por esse universo, né? Que você começa a saber como você sabe, porque também não tem uma receita de bolo. A gente não sabia e aprendemos, né? Nem nós sabemos. Pois é. E, na verdade, é conhecer cada um, né? Cada criança. Cada um você vai acessar de um jeito. Acho que é isso. Ai, gente, é isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu acho que esse aqui é só uma abertura, né, mesmo, para uma conversa, porque poderia ir para tantos lados, assim. Sim. Então fica aqui o espaço para a gente ir exercitando isso, né? Obrigada, que bom, né, que você abre esse espaço. Muito bom. Eu quero agradecer também de novo o convite para estar aqui, né? Pois é. E eu acho que é o exercício da inclusão. O que nós estamos fazendo aqui é a inclusão. É a inclusão. Né? Vamos fazer com que chegue a muitas pessoas, né? Sim. Sensibilizando. Porque é isso, né? Eu acho que cabe a nós. E é sensibilizar para a ação, né? É uma sensibilização e uma convocação, né? Isso é uma questão social, isso é uma questão de todos nós, né? Sim. A ideia da próxima temporada é falar muito sobre sociedade também, sobre o contemporâneo, nossas formas de fazer laço, de fazer sintoma. E é no social, né? A gente está no social, né? A gente não constrói nele, inclusive. Eu até queria aquelas assim, mas a gente não vive dentro de um consultório de psicanálise, né? Não dá, não vai dar. A gente vai constrói enquanto sujeito no social. É no social. Não tem como você pensar o sujeito fora do contexto social, né? Não tem como. Só que acho que é uma denúncia, não sei que nome que a gente dá, mas porque vocês evidenciaram aqui no início, que é terrível, né? Que isso é cada um com a sua bandeira. Mesmo dentro de uma grande bandeira, cada um tem seu pedaço e lutando por ele, né? E o que eu tentei falar na abertura também, a gente que está aqui nesse universo psi, né, de tantas abordagens, se a gente não consegue conversar, não consegue dialogar, se a gente vai brigar por espaço, tá difícil, né? A gente está só brigando entre a gente, não só entre nós psis, né? Eu acho que em cada minoria que se divide mais ainda, igual ela falou da divisão enfraquecendo de linhas, todo mundo, né? De olhares, de abordagens, isso enfraquece o movimento. A política pública também. E é assim em todos os movimentos. Isso também está acontecendo na educação, essa mesma história, né? Nesse dado momento, né? Fragmentos, né? Está uma luta interna. Complicada. E aí cabe muito a gente saber até onde que o nosso conhecimento dá conta e onde não vai, sabe? Ter humildade também, né? E tem gente que não tem, né? Não, a gente quer todas as linhas. A verdade é minha, né? Mas eu fico pensando se isso, assim, não sei se eu estou viajando, para a gente fechando, se isso não é um reflexo do momento histórico que a gente está, né? Quando você pensa nessa divisão política, eu fico pensando que isso também se repete em tudo. Que eu achei interessante esse ponto que você trouxe, né? Os próprios profissionais que estão ali lutando por uma mesma causa se dividem. Isso enfraquece o movimento, né? Então é uma burrice. Isso é quem milita contra o racismo, tem essas divisões também, em todas as áreas tem. E aí você enfraquece o próprio movimento, que na verdade todos estão com a mesma causa. Mas eu acho que nessas horas as vaidades, não sei, falam mais alto. A vaidade, o nicho. E o que eu acho que é muito complicado nesse cenário é que tem muita gente que não entende o que é autismo, não vive, não sabe e se acha no direito de ser uma falar autoridade em cima de uma teoria e pronto, sem uma noção do que uma vivência. Então, isso aí precisamos caminhar. Se quem está estudando tanto, convivendo e vivendo isso, já tem essa dificuldade de delimitar, né? Achei legal no início, o que é mais que é o autismo, né?
É complexo. A gente está aí tentando saber, É uma né? forma Então, singular de estar no mundo. Não é? Pois é, pode falar de tantas formas. Quer dizer, né? todos O que nós é temos a isso? nossa forma singular de estar no mundo. Agora, eu acho que é é. uma forma que tem uma singularidade que é própria deles. Uma singularidade É aquilo que a gente própria. falou, é um captar o mundo, é um estar no mundo, que é muito peculiar, né? Sim. Eu acho que tem que se abrir para isso, para entender a diferença do outro, E né? aprender com isso. E A gente tem aprender muito com Eu acho que uma isso. coisa que eu já queria que o mundo aprendesse com eles É é, o gente, vão silêncio. diminuir a luz um pouquinho, vão Também diminuir o tom acho. de Pra A que voz. eles são barulheira. altos? Tá muito Eu barulhento. não Tá entendo por que que o mesmo. volume do cinema é tão alto. Por quê, gente? Não Eu precisa. acho Por que Pois que é, na tá praia vendo? que você vai lá para relaxar, tem coisa que Tem vai me irritar. não uma tem caixa nada de som pior. desse. Não tem nada pior. Nossa, eu tenho. Ainda bem, gente, porque às vezes eu fico assim, será que estou ficando velha? Eu tenho a mesma Não. percepção. O mundo está gritando, pelo Tá amor de gritando. Deus. Um pouco de paz, de É. silêncio. Pois Eu, é, eu vamos começar topo uma essa, campanha. eu topo essa hashtag aí. Menos barulho, por favor. Menos barulho. Isso. Ai, gente, obrigada Eu de que novo para agradeço. Gente, vocês. que Voltem agradeço. sempre. Casa é Nossa. nossa. Nós que agradecemos. É isso, até a próxima, pessoal.